realidade da segurança pública no Brasil é muito grave. Além dos números já conhecidos, como por exemplo essa taxa absurda de homicídios, de mais de 60 mil homicídios por ano, o Brasil tem uma média, uma taxa de 30 homicídios para cada grupo de 100 mil pessoas, nós temos outros dados muito preocupantes na segurança. A realidade, por exemplo, do sistema penitenciário é uma delas, né? Nós temos hoje no Brasil aproximadamente 760 mil presos, chegaremos ao final desse ano com mais de 800 mil presos, um número que é inimaginável, seria impensável alguns anos atrás. E o mais grave é que esses presos estão sendo amontoados nos presídios e se organizando em facções criminais, por conta da incúria, do desleixo, da incompetência do Estado. Essa ideia de que as pessoas devem ficar presas sem nenhum tipo de atenção acaba se transformando em organização criminal. E quem paga a conta sobre isso é a sociedade, somos todos nós. Então a realidade que nós temos nas nossas polícias é também preocupante. O Brasil tem um modelo de polícia que é um modelo muito ineficiente, um modelo que faz com que haja uma competição, até uma certa hostilidade entre as duas polícias em cada um dos estados. Tudo isso seria preciso repensar, seria preciso inovar. Com relação à disputa presidencial nesse segundo turno, o que nós percebemos claramente nos dois programas de governo é que há, de um lado, uma perspectiva de enfrentamento, uma abertura, pelo menos, de perspectiva para o enfrentamento desses grandes desafios no programa do candidato Fernando Haddad, que percebeu a gravidade, por exemplo, desse erro da política de encarceramento praticado no Brasil. Vejam vocês que a grande maioria dos presos brasileiros não são pessoas que foram condenadas por homicídio, né, ou por crimes sexuais. Quer dizer, para se condenar alguém à prisão por homicídio ou por um estupro, por exemplo, que são crimes gravíssimos, é preciso investigação, é preciso que haja um grande esforço das polícias civis para encontrar esse culpado. Mas o perfil dos presos não é esse. O perfil dos presos no Brasil é aquela pessoa que foi presa em flagrante, na rua, praticando delitos típicos da exclusão social. Então são crimes contra o patrimônio, furtos e roubos, e pessoas envolvidas com drogas, seja pequenos traficantes, seja também usuários, né, apanhados, digamos assim, no rolo dessas prisões em flagrantes, como se fossem traficantes. Essa é a marca desse tipo de prisão. São prisões que não produzem nenhum efeito com relação ao tráfico, porque é uma mão de obra rapidamente reposta, né? Mas que vão organizar essas pessoas em facções criminais bastante perigosas, que disputam o monopólio de venda de drogas no Brasil. Então é uma política ineficiente, né? A candidatura do Haddad percebeu isso. Esse é um ponto positivo nas suas propostas, né? Do ponto de vista daquilo que é apresentado pela candidatura de Bolsonaro, é impressionante, assim, primeiro a ignorância do candidato com relação à segurança pública. Ele não tem a menor noção do que acontece na área de segurança. E segundo, a irresponsabilidade de algumas propostas. Essa ideia que ele se representa no seu programa, de acabar com a progressão de regime, é simplesmente uma sandice, né? O Brasil, se terminasse com a progressão de regime, essa realidade que vivemos hoje nas prisões, que já é bastante grave, seria muito acirrada, e no espaço de alguns meses isso implicaria em rebeliões em todo o país. O que nós faríamos com essa medida é tocar fogo nos presídios, literalmente. Quer dizer, os presos não têm a menor condição de suportarem uma realidade ainda superior de superlotação, que seria produzida pela ausência de progressão de regime. No mais, é um erro imaginar que alguém possa ficar anos preso e ao final da pena abre-se a porta e ele volta para a rua, sem que haja nenhum tipo de transição na execução da pena de acordo com o mérito, de acordo com o comportamento dessa pessoa. Isso é errado. Do ponto de vista da execução penal, seria um erro bastante grave. O tema da redução da idade penal, é preciso que alguém explique qual a vantagem que o Brasil teria se reduzisse a idade penal para 16 anos, por exemplo. A única diferença dessa proposta é que nós transportaríamos esses jovens que hoje são presos e que vão para o sistema da antiga FEBEM, enfim, o sistema socioeducativo, esses jovens seriam transportados para o sistema prisional, né? O que se ganha com isso é preciso entender, né? Essa é uma proposta mágica, né? Como se bastasse redução da idade penal para que as pessoas parassem de praticar crimes, né? E, por fim, pessoal, eu queria chamar a atenção para esse absurdo que o candidato vem sustentando, a chamada exclusão da licitude para o policial que mata suspeitos. Na verdade, a exclusão da licitude é um instituto que já existe. Quer dizer, todo policial que mata alguém no exercício regular do direito, que faz isso de acordo com a necessidade, por exemplo, quando havia risco iminente à vida de outra pessoa,
ou mesmo dele, né, policial, ele tem esse amparo jurídico chamado exclusão da ilicitude. Agora, o que o candidato está propondo é uma outra coisa. O que ele está propondo é autorização para matar. Quer dizer, se as polícias brasileiras já têm uma elevada taxa de letalidade, se algumas delas, como no Rio e em São Paulo, matam mais do que as polícias americanas todas somadas, nós vamos ainda produzir uma legislação que dê carta branca para os policiais atirarem qualquer suspeito? O que é isso? Isso não é um programa de governo, isso é um pelotão de fuzilamento, né? É diante dessa gravidade que os brasileiros são chamados a votar nesse segundo turno, e na segurança pública eu tenho a certeza de que as propostas são muito opostas, né? Muito contrastantes, né? E não há dúvida qual delas é a melhor.